Fala galera, chegando com mais um vídeo aqui no canal do Léo na Geral e hoje vamos repercutir a goleada sofrida pelo Cruzeiro contra o São Paulo às vésperas da tão sonhada estreia na Copa Libertadores. Depois de tantos anos, o torcedor do Cruzeiro esperou tanto por isso. Essa estreia vai chegar em um momento de enorme pressão no Campeonato Brasileiro e com um choque de realidade muito preocupante. Mas antes da gente falar disso, quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário para a gente interagir e, se Deus quiser, o mais breve possível chegaremos a 5.000 inscritos aqui no canal. Bora lá então falar dessa derrota do Cruzeiro contra o São Paulo. Praticamente com 15 minutos a fatura já estava liquidada para o São Paulo. Isso porque o Cruzeiro começou até bem, de forma surpreendente, pressionando alto o São Paulo, mas essa pressão durou muito pouco. Com 10 minutos de jogo, numa primeira escapada do São Paulo ali do setor defensivo, montou um ataque. O Vidalba e o Fabrício Bruno meio que ensanduicharam o Arthur ali na entrada da área. O Vidalba teria tido um empurrão no Arthur, foi assim que o Arthur considerou. E aí de pênalti o Caleri já abriu o placar. Esse time do Cruzeiro tem tido uma dificuldade abissal para ganhar jogos, quanto mais para virar jogos. Contra um adversário que historicamente leva muita vantagem contra o Cruzeiro, ali já ficou muito difícil. Mas aí o Cruzeiro, de forma inexplicável, consegue tomar um segundo gol com a defesa completamente montada. A jogada começa no lateral direito do São Paulo, do lado direito, aí com a defesa toda postada, o Matheus Henrique vai correndo para trás, o Fabrício Bruno vai correndo para trás, o Vidalba eu estava não sei nem onde, e o William, mais uma vez, falhou em um lance individual que foi capital na partida. A gente vem falando isso em todas as redes sociais desde o ano passado, de que o Cruzeiro precisa confiar no Cauã Moraes ou então testar o Fagner, mas eu acho que o Cauã Moraes, o momento é dele. Ele jogou muito bem contra o Vitória. Ontem, apesar do quarto gol do São Paulo, Ferreirinha, ter passado por ele, ter driblado o lateral do Cruzeiro, ele foi mais sólido do que o William. E não tem mais como adiar essa titularidade do Cauã Moraes. Não importa se tem só 19 anos, o Cruzeiro precisa de mexidas não só nessa lateral, mas em outros lugares do time. Tem muitos jogadores grandes precisando ir para o banco de reservas. O Gerson, por exemplo, desde que ele chegou até hoje ele não mostrou nada. Eu imagino que por causa da bagunça na época do Tite, mas pode jogar muito mais. E o Cruzeiro, sem o Romero, fica muito evidente de que precisa ter um reserva pelo menos confiável para ele quando ele não estiver à disposição. Mais um erro da diretoria que tem perdurado desde o ano passado, não é só para 2026. O Cruzeiro tem falhado demais nesse planejamento e a diretoria do Cruzeiro, esse posicionamento de ficar falando, o elenco está fechado, foi um grandíssimo erro para 2026 e já tinha acontecido isso em 2025. Eu vou ilustrar aqui. Em 2025, o Cruzeiro não tinha um camisa 10 reserva para o Matheus Pereira. Em tese, seria o Eduardo, ele foi contratado para isso no início do ano. Mas ele nunca jogou como substituto do Matheus Pereira de camisa 10. Jogou sempre de segundo volante por opção do Leonardo Jardim. Então, sempre que o Matheus Pereira não conseguia jogar, o Gabigol era improvisado de camisa 10. Beleza, estou dando uma situação hipotética aqui. O Fabrício Bruno hoje, por mais que ele esteja jogando mal, se ele machucar, você, torcedor do Cruzeiro, confia no João Marcelo? Você, torcedor do Cruzeiro, confia no Jonathan Jesus? O Cauã Prates é um dos poucos reservas confiáveis desse time do Cruzeiro. Ele vai embora em agosto, porque já foi vendido ao Borussia Dortmund. Se o Kaique lá para frente machucar, tiver alguma lesão muito grave, o Cruzeiro vai ao mercado trazer um lateral esquerdo? Então são questionamentos que a torcida do Cruzeiro faz, mas a resposta é sempre no mundo da lua. O Bruno Spindel falou há poucos meses que o Cruzeiro tinha um dos elencos mais fortes da América do Sul. E eu discordo veementemente, falei isso à época, não é hipocrisia de falar isso agora,
porque o elenco do Cruzeiro piorou. O Cruzeiro trouxe um ótimo jogador para o time titular, que é o Gerson, e que está devendo, como eu falei, mas precisa de muita coisa. No ataque, por exemplo, o Neiser Villarreal está claramente fora de ritmo e é um garoto, ele não tem pouquíssima rodagem no profissional. Como apostar num menino desse para ser o substituto do Caio Jorge? Caio Jorge ficou fora 4 jogos e o Cruzeiro praticamente morreu de fome. E o Chico da Costa, a torcida sempre foi contra. Aos poucos o Arthur Jorge vai entender isso, ele ainda está testando o time, é natural que ele vá colocando os reservas para jogar. Mas aí, no ataque mesmo, o Cruzeiro tem Wanderson, que não faz gol, o Arroio começou a temporada mal, mas também é um garoto, tem ali 19, 20 anos. Então assim, o Matheus Cunha, não dá, gente, não dá. Ontem o São Paulo chutou 5 vezes a gol, o Cruzeiro sofreu 4 gols. Não dá para um time buscar uma reação dentro do jogo se tudo que o seu adversário chuta entra. É impossível. E aí eu não estou falando mal da pessoa, Matheus Cunha, porque eu tive contato com ele poucas vezes nessa chegada, desde a chegada dele ao Cruzeiro. Parece ser um cara sério, trabalhador, mas está atrapalhando o time. O goleiro é uma peça crucial e o Cruzeiro não se planejou para isso. Ou melhor, achou que se planejou trazendo um reserva no Flamengo, estava encostado lá, não jogava há muito tempo. E aí, goleiro precisa de ritmo? Com certeza. Mas ele precisa defender o básico. E isso o Matheus Cunha não tem feito. Então, William, Matheus Cunha, falta de banco, falta de planejamento. A diretoria teve tempo para corrigir a rota, para ir ao mercado. A CBF deu uma janela de exceção, assim como no ano passado. E nem assim a diretoria do Cruzeiro acordou para a vida e foi buscar reforço. Agora está cobrando preço. Campanha patética no Campeonato Brasileiro, abaixo dos 25% de aproveitamento. O Cruzeiro caiu na rodada, sendo ultrapassado pela Chapecoense, que ainda sequer jogou na rodada e ainda pode voltar para a lanterna com os outros resultados, porque Mirassol e Remo também não jogaram ainda. Eu estou gravando esse vídeo na manhã deste domingo. Então, às vésperas da Libertadores, o torcedor do Cruzeiro tem muitos motivos para ficar chateado e mais um deles para ficar preocupado é esse choque de realidade que o Cruzeiro sofreu às vésperas da estreia na Libertadores. Sabe por quê? Porque o Barcelona de Guayaquil acabou de vencer a LDU num dos clássicos mais, como é que eu posso dizer, pegados do futebol do Equador, fora de casa. Venceu a LDU por 2-0, é um time que está em terceiro lugar no seu campeonato. Aí você pode falar, Léo, mas o campeonato equatoriano não tem muitos times. Eu concordo, mas em 11 jogos o Barcelona já ganhou 5, empatou 4, aí incluindo todas as competições, e perdeu só 2. É um time que perde muito pouco na temporada, ao contrário do Cruzeiro. Aí, falando especificamente sobre esse time, comandado pelo venezuelano César Farias, é um time que joga mais ou menos no 4-3-3, quando não joga no 4-3-3, opta por uma formação muito semelhante, que é o 4-4-2. Então, é um time bem postado, que sabe jogar no contra-ataque. O Cruzeiro tem tido dificuldades com esses tipos de estilo de jogo de adversários. Então vai ser uma estreia muito dura do Cruzeiro no Equador. É um clube grande do Equador, estádio pode estar lotado, tem capacidade para mais de 57 mil pessoas. Então o Cruzeiro vai sofrer no Equador e depois de ter ganhado tão bem do Vitória, tem enchido a moral de confiança, veio esse choque de realidade. Porque esse elenco do Cruzeiro, muitas vezes, ele acha que ele já ganhou a própria Libertadores. Mas tem que avisar a eles que o Cruzeiro ganhou só o Campeonato Mineiro e elencos muito piores tecnicamente em comparação a esse, ganharam e entregaram muito mais do que eles. Então chegou a hora do Cruzeiro repensar alguns ciclos, vários jogadores aí já tem que começar a repensar essa continuidade no Cruzeiro e a diretoria acordar para a vida, começar a negociar. Na janela do meio do ano, o Cruzeiro vai precisar de uns 5, 6 reforços. Porque esse grupo aí, o Barcelona de Guayaquil, nem é, talvez, a grande força desse grupo. O Boca Juniors não vive lá um grande momento, né? Aliás, num recorte dos 10
15 últimos anos, o Boca não é mais aquele Boca que gerava medo no início do século. Mas continua tendo uma camisa pesada, ganhar na Bomboneira para times brasileiros é muito difícil. Então o Cruzeiro vai se complicando, né? Vai chegar a um jogo extremamente pressionado, não só pela tabela no Campeonato Brasileiro, mas o Arthur Jorge mesmo destacou que o Cruzeiro não vai priorizar a competição. Neste momento não, mas vai chegar a um momento da temporada que vai precisar. Ou vocês acham que com uma campanha dessa, 25% de aproveitamento, nem 25%, vai conseguir jogar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores desse jeito, com esse elenco? Não vai. E está muito claro, para o torcedor nunca esteve tão claro esse momento do Cruzeiro, porque todo mundo avisou e o torcedor não queria chegar em abril falando, eu avisei. O torcedor do Cruzeiro queria que a diretoria tivesse feito o papel dela, ido ao mercado, reforçado o time, deixado um elenco melhor em relação ao ano passado, porque não tem base. Um time praticamente o mesmo titular, sair de terceiro colocado com a segunda melhor defesa para a pior defesa do Campeonato Brasileiro, só que com um banco de reservas muito duvidoso. Eu vou tratar como duvidoso para não ficar pesando demais em questões técnicas, táticas também, mas tem muita coisa errada, e essa estreia contra o Barcelona de Guayaquil pode definir muita coisa. Eu acho que o Arthur Jorge, quando ele mexe no intervalo contra o São Paulo, tira o Matheus Henrique, que falhou erroneamente, assim, de forma grotesca, né, contra o São Paulo no primeiro gol, domina a bola para frente, dominou para trás, na frente da área, foi lá e gerou o gol do São Paulo, na origem da jogada, o pênalti do Vidalba. Então são coisinhas que vão irritando o torcedor, porque elas acontecem com frequência. Esse tipo de lance do Matheus Henrique é frequente. As falhas do William na marcação são recorrentes, praticamente todo jogo isso acontece. Então vai incomodando demais o torcedor. E quando o Arthur Jorge tira o Matheus Henrique e o William no intervalo para colocar o Lucas Silva e colocar o Cauã Moraes na direita, eu acho que foi um recado do novo treinador do Cruzeiro, de que ele vai mexer no time, pelo menos a torcida assim espera, já para esse jogo na terça-feira contra o Barcelona, que vai ser muito complicado. Eu não espero nenhuma facilidade nesse jogo. E se o Cruzeiro ganhar no Equador, eu confesso que, embora vá torcer para isso, evidentemente, eu acho que isso é muito difícil de acontecer na terça-feira. Então é isso, pessoal. Espero que eu volte aqui na próxima semana comentando de uma melhora do Cruzeiro que neste momento está difícil de enxergar. Tem muita coisa errada e o Cruzeiro sofreu um baita choque de realidade ao perder para o São Paulo. Voltou a estaca zero depois de ter goleado o Vitória e, por sinal, deixou ainda mais dúvidas na cabeça do seu torcedor. É isso aí. Mais uma vez, relembrando, deixe o seu like, comente aí o que você está achando dessa temporada do Cruzeiro, se inscreva aqui no canal do Léo na Geral e tamo junto!